a crise na vida de Agar. Aqui começa um momento de indefinição na vida da escrava. E é sobre isso que eu quero falar. As crises que Agar viveu nesta experiência. A primeira crise que Agar viveu, crise da rejeição. Crise da rejeição. Estudiosos das emoções humanas dizem que a dor emocional da rejeição é tão intensa que se manifesta com dor física. O sentimento de Agar é o seguinte: fui usada. Quando precisaram de mim, eu tive utilidade. Agora que já não precisam, me descartam. Todo ser humano em algum momento já experimentou o azedume da rejeição. Alguns já foram rejeitados por causa da sua formação. Outros já foram rejeitados por causa da sua fé. Alguns já enfrentaram rejeição por causa da sua cor da pele. Outros já enfrentaram rejeição por causa de alguma inabilidade física. Já enfrentamos rejeição no trabalho, na escola, na igreja. Alguns já enfrentaram rejeição no casamento, rejeição na relação com os pais, rejeição na relação com os irmãos. Exemplo, Davi. Davi era rejeitado na casa do seu pai. Prova disso, fizeram um banquete, chamaram todos os irmãos, mas Davi não foi convidado. Se Deus não tivesse lhe dado um passe, ele teria ficado fora daquele almoço. Quando ele foi ungido rei, ele foi rejeitado pelo seu irmão mais velho, porque quando ele chega no campo onde Golias está desafiando, o irmão mais velho diz: o que você veio fazer aqui? Por que você não vai cuidar daquelas poucas ovelhas? Quando ele se torna rei das 2 tribos, ele é rejeitado pelas 10. Quando ele se torna rei das 12 tribos, ele é rejeitado pelas nações vizinhas. Quando Deus faz através dele um grande avivamento em Jerusalém, ele então é rejeitado por Mical, sua própria esposa. Então Davi sabe o sabor da rejeição. Jesus, a Bíblia diz dele que ele era o mais indigno e rejeitado entre os homens. Agar está experimentando o dissabor de ser descartada. Vai embora pelo deserto, segue o teu caminho. E normalmente pessoas que já enfrentaram crises de rejeição manifestam alguns traços de comportamento. Por exemplo, pessoas que já se sentiram rejeitadas manifestam traços de autoafirmação. Precisam sempre da aprovação do grupo para se sentirem seguras. Dependem de aplausos, porque se não receber o elogio, não acredita em si mesmo e no seu próprio resultado. Pessoas que já foram rejeitadas, lamentavelmente, são passivas de manipulação por parte daqueles que lhe, aspas, aprovam. Então eles se tornam manipulados por aqueles que elogiam os seus feitos, porque eles passam a viver em função de provar para quem lhe aprova que ele é capaz.
O problema da rejeição vai afetar a relação no casamento. O filho que foi rejeitado pela mãe vai ter um sério problema de autoafirmação em relação à esposa. A filha que foi rejeitada pelo pai vai ter uma dificuldade de relacionamentos com o esposo se ela não viver um processo de cura. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo ambiente de rejeição na sua família, na sua casa, o Espírito Santo está lhe convocando hoje para jogar por terra, abrir mão, tirar os 2 pesos e as 2 medidas do seu lar e estabelecer uma relação de comunhão, perenidade e leveza no ambiente da sua casa e do seu lar. Agar está enfrentando um problema no deserto por causa da rejeição. Entra na casa de Jacó e você vai ver Jacó amando a Esaú e rejeitando a Isaac, amando a Esaú e rejeitando a Jacó. E você vai ver Rebeca amando a Jacó e rejeitando a Esaú. O resultado disso, uma guerra entre os irmãos. Se na sua casa você tem o hábito de amar a um e desprezar o outro, você está estabelecendo uma balança perigosa na formação dos seus filhos. Se você tem o hábito de dar à sua mulher o sabor da rejeição, você está dando a ela uma experiência azeda que vai se transformar em problema lá na frente. Se você dar ao seu marido a rejeição, isso vai se transformar num azedume lá na frente. A minha oração nesta noite e a minha palavra profética é que o Espírito de Deus liberte a tua mente de toda a escravidão, de toda a manipulação, de todo o controle humano e te coloque para viver com leveza, saúde emocional, paz na vida, cura na alma e vitória na jornada. Sinta-se aceitado sobretudo por Cristo. Sinta-se aceitado, sobretudo por Jesus. A primeira crise de Agar é a crise da rejeição. E eu vou perguntar e você não precisa responder: quem já viveu a crise da rejeição na vida? A mãe que decide não ter uma criança e resolve abortá-lo, e de repente o plano de aborto não prevalece, a criança nasce, ela sofreu o impacto da rejeição. O menino que nasceu quando a expectativa era que fosse uma menina, e agora ele não é tão amado, porque não é a menina esperada, sofre o impacto da rejeição. O pai, porque o filho não se parece com ele, se parece com a mãe, se parece com o tio, o cunhado, rejeita a criança, ela vai sofrer o impacto dessa rejeição. O Espírito Santo quer entrar na tua vida e na tua casa hoje, curando, desfazendo esse mal e ministrando a bênção na tua vida, em nome de Jesus. A segunda crise de Agar, crise da ingratidão. É mais ou menos assim: quantas alegrias Ismael trouxe àquela casa nos 8 ou 10 anos antes de Isaac nascer? A própria Sara. Quanta celebração Ismael não ocasionou na tenda de Abrão? E o sentimento de Agar agora é mais ou menos esse: por causa da briga de 2 crianças, nós estamos sendo punidos e jogados à morte no deserto. Há um sentimento de ingratidão do coração de Agar em relação a Abraão e a Sarai. Precisou que eu gerasse um filho para cumprir a promessa do Deus que eles confiam, mas depois que o filho deles nasce, me tratam desse modo. Quantas vezes você
é tratado com ingratidão depois do esforço de cuidar, do esforço de zelar, do esforço de proteger, do esforço de nutrir, e você é simplesmente tratado com ingratidão. A primeira coisa que você precisa desenvolver é meio complicado, mas aprende: não faça nada esperando agradecimento. E não se arrependa do que foi feito só porque alguém não te agradeceu. Entenda que antes de você semear na vida do próximo, você semeou no reino de Deus, você cumpriu um princípio espiritual. E se a recompensa não vier daqui, a recompensa virá de algum lugar, porque Deus tem o tempo para te fazer colher a boa semeadura que você lançou. Eu acho muito interessante a vida de Mardoqueu, porque Mardoqueu fez um favor ao rei Assuero, que foi um favor de impacto em todo o império. Os soldados estão orquestrando um golpe de estado e o assassinato do rei. Mardoqueu ouviu, mandou avisar ao rei. O rei investigou e viu que era verdade. Tanto era verdade que executou os soldados que estavam intentando contra a sua vida. Qual foi a recompensa de Mardoqueu? Nenhuma. Tanto é que lá na frente, a Bíblia não diz quanto tempo, mas lá na frente, quando Mardoqueu está condenado à forca por Amã, o primeiro ministro do império, e o rei perdeu o sono e chamou os cronistas para lerem as suas crônicas, passou pelo relato do livramento que Mardoqueu propusera ou proporcionara ao rei. Agora é que o rei pergunta: o que foi feito a Mardoqueu por esse bem que ele me fez? E o escriba diz: não consta nada aqui no relato, majestade. Agora chegou a hora de colher. Então presta atenção, não ache ruim se você semeou e não teve a colheita na hora esperada. É porque Deus sabe que haverá um momento que essa colheita será mais oportuna. Você vai colher no devido tempo, na proporção da multiplicação daquele que viu a tua semeadura. O problema é que a gente fica cativo da gratidão ou da ingratidão dos homens. Se ela vier, amém. Se alguém agradecer e reconhecer, maravilha, virtude. Mas se não vier, não fique nervoso. Deus viu e Ele vai te fazer colher. Se tiver alguém aí perto, diz para ele assim: você vai colher. Você vai colher. Então, aquele bem que você fez depois foi tratado à base de: não se arrependa, não comprometa a sua semeadura. O Senhor viu. Você ajudou e foi traído? Não se arrependa de haver ajudado. O Senhor viu, Ele vai te recompensar. Pastor, mas eu investi tanto naquela pessoa e depois ela me deu um canto de carroceria. Não se arrependa, o Senhor viu e você será recompensado, porque Deus é justo, Deus é fiel, Deus é soberano. Crise da ingratidão. Deixa eu agilizar, porque eu preciso lhe mostrar a experiência de Agar na crise. Terceira crise de Agar: crise da decepção. Essa pergunta eu quero resposta. Alguém já se decepcionou aqui? Quem já sofreu uma decepção? Levanta a mão. Aquela decepção que azeda a sua perspectiva. Sabe quando você aposta todas as fichas nisso aqui, e de repente o poço vira cesto, a água sai inteira. O sentimento de Agar, eu imagino, é mais ou menos assim: toda aquela festa, todas aquelas honras que eu recebi não eram reais, eram movidas por interesse,
É mais ou menos a sensação de levar o café à boca, esperando que ele esteja quente e saboroso. E quando você prova o café, ele está gelado e amargo. Frustra. A decepção se dá quando você acredita em algo e o resultado é exatamente oposto. Quando você entrega a sua vida numa missão e descobre que a missão era uma furada. Você faz um acordo e cumpre toda a tua parte no acordo, e a outra parte te deixa ver navios. Você confidencia sua vida para alguém, porque você confia nesse alguém, porque você é amigo íntimo desse alguém, e de repente essa amizade por alguma razão ganha distanciamento, e agora aquele alguém transforma a sua vida numa mercadoria de vitrine. Isso decepciona. E o detalhe é que normalmente quando você se decepciona, você não sabe o que fazer. Você não sabe que reação manifestar. Esses dias eu sofri uma baita de uma decepção. E quando a pessoa jogou na mesa o resultado de todo o esforço que eu havia feito, disse assim: eu quero agora uma palavra sua, que direção o senhor me dá? O camarada me deixou na curva, com a pista molhada, sem freio, com a barra de direção quebrada, e pergunta: me diga que conselho o senhor me dá. Eu disse assim: bom, o que eu posso te dizer, né? Vamos seguir. Até o jarro caiu. Então presta atenção. H sofre uma decepção. É quando você crer demais em alguém e o resultado não é o esperado, fica longe do pretendido. Jesus, traído por quem? Por Judas, o apóstolo que deveria ser o mais próximo, parente. Judas era parente de Jesus. A palavra Judas é uma variante grega do hebraico Judá, o que indica que Judas era da mesma tribo de Jesus. Tinha um cargo de confiança no ministério do mestre. A profecia diz: tu ias comigo ao templo, à casa de Deus, buscar a presença do Senhor, e comigo fazias orações. A decepção veio, presta atenção, porque na vida é inevitável sofrer decepções. Porque na vida é inevitável ser abandonado por quem você imagina que estará com você quando a chuva começar a cair e o teto estiver rachado. Parte da vida, faz parte da vida. E a minha palavra para você nesta noite é: não morra, não desaba, não se enterre, levante a cabeça, atravesse o deserto, você vai chegar do outro lado. E quer que eu te diga uma coisa? E essa aqui tem endereço, porque o Espírito Santo vai falar com alguém. Aquela pessoa que disse que iria para o teu sepultamento, vai para a tua posse, porque Deus vai colocar na sua vida uma oportunidade extraordinária, que não está no planejamento nem teu,